Eu quero aqui pedir o apoio de Vossas Excelências para que a gente possa votar o mais rápido possível o mandato desses ministros e que a gente possa realmente, se for o caso, o Senado, votar essas questões abusivas que têm acontecido. Agora, semana passada mesmo, o ministro Dino fez declarações de apoio à candidatura no Maranhão, lançando, inclusive, pré-candidato à vice-governadora. A Constituição é muito clara que eles não podem fazer isso. E aí, quem vai fazer o quê? Nós aqui do Senado não vamos fazer nada? Não temos o poder de julgar absolutamente ninguém aqui. O nosso poder é de polícia mesmo, senadores Alci, durante o período da CPI, todos os poderes. Nenhum poder é maior do que o outro. Isso aqui faz parte do sistema de freios e contrapesos dentro dos três poderes. E estão tocando exatamente no freio e contrapeso, que é essa CPI aqui. Porque eles que julgam sempre, eles que processam, enfim, eles que investigam. E nós fazemos essa atividade atípica, vamos dizer assim, justamente para que não exista um poder absoluto na mão de um só poder. Então, nós não gostaríamos de nos meter nessa situação, mas nós temos que exigir respeito. Presidente, uma questão de... Pois não. De ordem. Pois não, senador Alci. Eu gostaria, com relação a essas questões de decisões do Supremo, primeiro, parabenizar realmente a reação do presidente da Câmara, Hugo Mota, com relação ao que foi aprovado na Câmara por 315 votos a 143, que era uma resolução, e que o Supremo interpretou de forma a atender parcialmente, não respeitando realmente esse número bastante expressivo de decisão. E a harmonia entre os poderes tem que ter isso, não dá para continuar do jeito que está. Esses habeas corpus aqui virou chacota até, né? Porque, pelo que está na Constituição, nós temos aqui, de acordo com o artigo 58, nós temos os poderes investigativos semelhantes ao do Poder Judiciário. Isso está na Constituição. E tem depois no nosso regimento interno. Todos nós sabemos aqui que todos têm direito a não incriminar através de declaração. Nós sabemos disso. E aquilo que possa incriminar os depoentes, a gente respeita, evidentemente. Agora, um ministro do Supremo dizer que a pessoa não precisa vir aqui é uma afronta ao Poder Legislativo e realmente eu fico indignado com isso como senador e por isso eu quero aqui pedir o apoio de Vossas Excelências para que a gente possa votar o mais rápido possível o mandato desses ministros e que a gente possa realmente, se for o caso, o Senado, votar essas questões abusivas que têm acontecido. Agora, semana passada mesmo, o ministro Dino fez declarações de apoio à candidatura no Maranhão, lançando, inclusive, pré-candidato à vice-governadora. A Constituição é muito clara que eles não podem fazer isso. E aí, quem vai fazer o quê? Nós aqui do Senado não vamos fazer nada? Perdeu o mané, isso é linguagem de presidente supremo? Vencemos o bolsonarismo? Cara, não tem que ter limite. Então, realmente, essa decisão aqui do ministro Dias Toffoli é de ficar indignado. Não tem lógica, como também o ministro André, recentemente, dizendo que o depoente sequer precisa vir à CPI. Então, acho que nós precisamos reagir a isso. Não dá para continuar assistindo de camarote essas decisões esdrúxulas do Supremo Tribunal Federal. Aqui, com relação ao ministro Alexandre de Moraes, pelo menos permitiu, ou indeferiu o pedido do senhor Luiz Ricardo, no sentido de não comparecer. Então, está aqui, todos nós vamos respeitar aquilo que não incrimine, mas o que não incrimina pode ser uma ajuda substancial à CPI. Ontem nós tivemos aqui o depoimento da Virgínia e falou tudo que a gente queria ouvir, exatamente para... Nós temos milhões de pessoas vulneráveis, jovens, perdendo tudo que tem, com dívida, suicídio. Então, é uma matéria relevante que realmente
nos deixa indignados com a decisão do Supremo, sem ter essa sensibilidade da importância da CPI. Então, eu espero, né, que a gente possa rever isso, né, e tomar uma decisão com relação ao Supremo. E aqui nós vamos saber respeitar todo mundo. O que nós queremos é que a gente possa ter uma legislação decente, para que não haja o que aconteceu, desvios de recurso, manipulação, uma série de coisas que nós estamos aqui aperfeiçoando a legislação. Ninguém está aqui querendo botar o dedo em ninguém, não. O que a gente quer é proteger, principalmente a sociedade, aquela mais vulnerável. Então, eu já vou pedir logo ao seu Luiz Ricardo, né, naquilo que ele puder contribuir, porque são muitos pontos que nós estamos analisando. Nós temos aqui utilização de pessoas com CPF, de pessoas que já morreram, CPFs, né, fictícios, né, instituição de pagamento mandando bilhões e bilhões para o exterior sem pagar nenhum tipo de imposto, né, pessoas no Bolsa Família gastando milhões e milhões em jogos. Então, tudo aquilo que Vossa Senhoria puder contribuir para aperfeiçoar a nossa legislação, nós vamos agradecer muito. O Brasil vai agradecer muito. Então, ninguém está aqui querendo colocar o dedo, né, e culpar Vossa Senhoria. E aqui os advogados estão aí, nós vamos fazer todo o respeito, né, mas aquilo que Vossa Senhoria puder contribuir, nós vamos agradecer muito. Nós estamos finalizando o relatório, queremos apresentar uma legislação moderna que possa realmente evitar esse tipo de coisa que a gente vem assistindo aí. Então, presidente, as minhas considerações. Realmente, eu vi aqui, inclusive, dizendo que Vossa Excelência não é legitimidade para questionar uma decisão do Supremo. Quer dizer, é um negócio que a gente precisa realmente tomar atitude com relação a isso. Senhor presidente, ainda sobre esse tema, bom dia a todos, bom dia, senhor Melquiades, seu patrono, doutor Duca, todos os jornalistas que estão nos acompanhando, todos os servidores, consultoria do Senado. Sobre essa questão ainda, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência entre os poderes, então eu não gosto exatamente de criticar decisões judiciais, porque no nosso meio da advocacia, a gente sempre diz assim, de decisão que você não concorda, você recorre. Recorre, e agora nós vamos... Tchely está ali, e nós vamos impetrar o mandado de segurança, e uma questão que me preocupa. Nós não temos tempo. Quando isso, de repente, for julgado, quando esse mandado de segurança for julgado, de repente acabou a CPI, ele acaba perdendo o objeto. E foi por isso que eu procurei o ministro Barroso, na época do início da CPI, porque na CPI da manipulação dos jogos e apostas aconteceu a mesma questão, a mesma situação em relação à senhora Deolane Bezerra, e não houve tempo, está o Tchely aqui, o pessoal, não houve tempo hábil para ser julgado, porque ela conseguiu apenas uma liminar. Então, não houve tempo hábil para a decisão acerca do recurso. Então, a nossa preocupação, 130 dias. E aí? Então, a gente tem que recorrer, ok. Só que eles não têm prazo, o prazo deles é impróprio para uma decisão dessa. Então, o dia que eles quiserem apreciar, eles vão apreciar. E aí perdemos o objeto e ficamos realmente numa situação, eu entendo, vexatória. É vexatório. Ainda mais, e pior do que isso, o que aconteceu no da senhora Deolane foi uma nítida afronta ao artigo 77D do Regimento Interno do Senado Federal. São questões muito claras, muito gritantes, e nós, aqui, são assuntos interna corporis, nós não temos o poder de julgar absolutamente ninguém aqui, o nosso poder é de polícia mesmo, senadores Alci, durante o período da CPI, todos os poderes, nenhum poder é maior do que o outro. Isso aqui faz parte do sistema de freios e contrapesos dentro dos três poderes. E estão tocando exatamente no freio e contrapeso, que é essa CPI aqui. Porque eles que julgam sempre, eles que
processam, enfim, eles que investigam. E nós fazemos essa atividade atípica, vamos dizer assim, justamente para que não exista um poder absoluto na mão de um só poder. Então, nós não gostaríamos de nos meter nessa situação, mas nós temos que exigir respeito. Então, com data máxima vênia, a nossa belíssima, a consultoria não é a de VOSF, tem condições e nós vamos sim buscar os nossos direitos. Muito obrigada.